Paz do Senhor, querido irmão do canal IBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal IBD em Foco, né, da editora CPAD, da lição de jovens. Hoje, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, nós iremos estudar a lição de número 10, com o tema A Cura do Paralítico de Cafarnaum. Diferentemente dos outros milagres que foi relatado no livro de João, no evangelho no qual João escreveu, este milagre vai estar relatado no livro de Marcos, amém? Livro de Marcos, capítulo de número 2. Então o tema é a cura do paralítico de Cafarnaum. Eu falo para você, como de costume, né? Visite nossa plataforma www.ibdinfoco.com. Lá você terá acesso a esse slide e outros subsídios, né, para a sua escola dominical. Amém? Então vamos para a lição. O texto do dia nos diz: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Esse é o versículo-chave, pelo menos é o que eu acredito, pelo menos é o que eu penso, né? E aqui o comentarista da lição, ele escolheu para colocar como versículo-chave aqui, como texto do dia, né? Já a síntese vai dizer assim, que é a coluna da lição. Ao tratar primeiramente da questão do pecado na vida do paralítico de Cafarnaum, Jesus então vai demonstrar que este, na verdade, é o grande problema do ser humano. Ou seja, o problema do ser humano não é ter uma boa casa, não é ter um bom carro, não é se preocupar com as coisas vamos dizer assim, passageiras desse mundo, não. Mas, em perdoar os nossos pecados. Amém? O texto bíblico, como eu falei, está embasado no livro de Marcos, capítulo número 2, do versículo 1 ao 11. Nós do canal IBD em Foco costumamos a não fazer leitura aqui deste texto para ganharmos tempo no decorrer da nossa lição. Aí nós vamos partir então para a introdução, que nos diz assim: Apesar de menor entre os 4 evangelhos, o de Marcos tem sido tradicionalmente apresentado como o mais antigo deles, né? Foi escrito basicamente aí 60 anos depois de Cristo. Amém? O livro de Lucas já foi 62 anos, 65 Mateus, e de João 90 anos então depois de Cristo. Trata-se então, portanto, de um texto muito importante, cuja narrativa simples e direta destina-se então em falar do essencial, o evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, sobre o arrependimento e também pela fé. Amém? Assim como esta lição deste evangelho, serão então extraídas narrativas de milagres para as demais lições que ainda restam ser comentadas. São as lições que nós iremos estudar ainda na frente. A lição de hoje é a cura deste paralítico que foi levado sobre o telhado, mas nós vamos estudar a lição número 11, a cura do homem que tinha as mãos mirradas, né, todo relatado no livro de Marcos, e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, né, e também o milagre da grega de Ciro Fenícia. Amém? E antes de entrarmos aqui, primeiro tópico, né, que o ministério de Jesus Cristo, nós temos que, só contextualizando aqui um pouquinho, o objetivo do livro de Marcos, né? Eu sempre gosto, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, de antes de comentar a lição, contextualizar aonde nós estamos inseridos, né? Aonde que a lição está inserida, aonde que este milagre está inserido. Nós temos que entender uma coisa, que o objetivo de Marcos, aqui no livro dele, né, era mostrar que Jesus era o Filho de Deus, era mostrar que Jesus era o Filho do homem, como Jesus lá na frente ele vai falar, e nós vamos ver isso na lição, né? Ou seja, então esse foi o ponto fundamental de Marcos, mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Aí talvez você pode me perguntar: mas Thiago, como é então que mas por que então, né, que esse é o ponto de Marcos? Por que esse é o ponto principal de Marcos? Nós temos que entender que o evangelho de Marcos ele foi escrito, né, para os romanos. Foi para os romanos que o evangelho de Marcos ele foi escrito. E uma coisa nós temos que observar aqui: os romanos, né, você pode até pesquisar se você puder na internet, né, você vai observar que os romanos eles gostavam de glória, eles gostavam de poder, né? O Império Romano era o império que governava, que mandava, né? O Império de Roma era como se fosse o dominante daquela época, amém? E os romanos, eles davam muita atenção, então, ao poder, né, para as lutas, ou seja, tipo assim, o exército de Roma era o exército mais poderoso que existia, né? Era o exército diferenciado, amém? Se não dizer, então, o melhor, né? Como eu falei que era o mais poderoso, se não dizer o melhor, né? E os romanos, eles eram diferentes, né? Ou melhor dizendo, os romanos, eles tinham isso na sua mentalidade. Eles acreditavam que eles eram os melhores, eles acreditavam que eles eram superiores às outras nações. Amém? Então, de repente, aparece um humano, né? No caso aqui, um carpinteiro, né? Dizendo que era o salvador do mundo. Amém? Aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Um carpinteiro que foi morto pendurado na cruz do Calvário,
comandado, comandado assim, a própria população, o próprio povo no qual ele pertencia, condenou ele à morte, né? E um procurador de Roma condenou ele à morte, uma morte de cruz. Ou seja, como é então que Marcos, né? Ele vai tentar mostrar, melhor dizendo, como é então que essas pessoas vão acreditar que esse Jesus é o Salvador da humanidade? Esse rapaz que era o carpinteiro. Então é aí que está a chave do negócio. É aí que Marcos então vai tentar mostrar, né, para a nação de Roma, né, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, né? Por quê? Porque então ele vai mostrar que a morte de Cristo não foi uma morte acidental, né? Jesus não morreu de uma forma acidental, não, mas era um projeto, era como se fosse assim, como é que eu posso dizer? Como se fosse um plano maior, né, de Deus, né, sobre a morte de Cristo, amém? Então nós temos que iniciar esse comentário, né, o comentário dessa lição, com esse pano de fundo, né? Nós temos que ter essa dimensão, nós temos que ter essa ideia. Talvez você, professor, você pode falar assim, não, Tiago, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Esse eu acredito que é o pano de fundo por detrás de todos os milagres que nós iremos relatar aqui nessa lição, amém? Nós temos algo importante também que nós temos que observar, é que antes de Cristo, né, ele curar o paralítico, né, ele também curou um leproso, né? Lá no capítulo 1 você pode fazer leitura, antes de você for dar a sua aula, faça leitura de todo o capítulo 1 e do capítulo 2, que aí você vai ter uma dimensão da onde que estava contextualizado Cristo, como é que aconteceu aquele milagre. Você observar que Jesus curou o leproso, ele curou a sogra de Pedro, né? Você vai observar, né? E aí depois ele foi meio que fazer uma viagem missionária para outra cidade, no caso, para a Galileia, amém? Então, é basicamente esse o pano de fundo, e a partir desse pano de fundo, eu quero começar então a ministrar a aula que o comentarista usou, né, na nossa escola dominical, que tem o primeiro subtópico, Cafarnaum, né, uma cidade base do ministério de Jesus na Galileia. O texto bíblico da lição vai iniciar informando que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Situado então às margens do mar da Galileia, Cafarnaum tornou-se a cidade escolhida por Jesus para fixar a residência, para que se cumprisse o que fora predito então pelo profeta Isaías, né? Para um povo sem esperança, uma grande oportunidade chegara, pois desde que João Batista foi preso, né, vem então Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Nós temos que observar, irmãos, que Cafarnaum era uma cidade base, né, de Jesus, né? E veja que Jesus já tinha operado, muitos e muitos milagres em Cafarnaum, né? Como eu falei lá ainda há pouco atrás, você vai observar no capítulo 1 que Jesus curou um endemoniado, Jesus curou a sogra de Pedro e aleijados e outros milagres, né? Então, conforme vai estar escrito no capítulo 1 de Marcos, como eu falei, vai estar escrito esses milagres aí. Aí, depois que aconteceu esses milagres, Jesus faz uma viagem missionária, né, para a Galileia. Aí, então, depois de passar vários dias, você vai observar isso lá no primeiro versículo do capítulo 2. Alguns dias depois, então, entrou outra vez em Cafarnaum. Amém? Ou seja, então depois de passar vários dias, né, Jesus, ele volta então para Cafarnaum, que é a sua cidade base, amém? E aí começa o segundo subtópico, que é a aglomeração de pessoas, ou seja, aonde Jesus estava, uma multidão seguia, aonde Jesus andava, uma multidão o acompanhava, amém? É possível então verificar no arranjo do texto de Marcos uma atividade intensa do Senhor Jesus na região da Galileia. Ainda no início deste evangelho, Marcos 1 e 2, Jesus então surge pregando a mensagem da chegada do reino de Deus e convoca então os primeiros discípulos. Vai então à sinagoga ensinar e ali liberta então um homem que tinha um espírito imundo. Olha só que interessante. Dirige então a casa de Pedro, que era a casa no qual ele costumava ficar, né? E vai curar então a sogra de Pedro. Levanta-se então de madrugada para orar e olha só o que acontece. Aí convida os seus discípulos para ir nas aldeias pregar e por toda a região da Galileia expulsa demônios, além de curar um leproso. Ou seja, então existe um pano de fundo por trás antes de acontecer o momento no qual, que é o momento chave da nossa lição, que é a cura desse paralítico e o perdão dos seus pecados, né? Então ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios, e aproximou-se então dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe-se de joelho,
diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, então, movido de uma grande compaixão, estendeu então a mão e tocou e disse-lhe então: quer ser limpo? Quero ser limpo. Amém? Ou seja, irmãos, quando Jesus chega na casa de Pedro, provavelmente, vamos dizer assim, viu uma notícia. Porque você observa que Jesus, ele tenta despistar ali a multidão que o seguia. Foi por isso que talvez Jesus passou vários dias sem entrar em Cafarnaum. Talvez para despistar a multidão. Por quê? Porque Jesus não podia, né, entrar em Cafarnaum. E por quê? Porque, deixa eu me lembrar aqui, não sei se é o versículo 44... me fugiu aqui da mente aqui agora, mas tem um versículo que fala que Jesus não podia voltar para Cafarnaum. Por quê? Porque se ele voltasse, ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto. Amém? Mas Jesus, ele meio que tenta entrar de forma disfarçada em Cafarnaum. Ele entra na casa de Pedro. E quando Jesus chega na casa de Pedro, provavelmente, né, ali a multidão já ali fofocando para um e para o outro: ei, Jesus está aqui, aquele rapaz que perdoou, que curou a sogra de Pedro, aquele rapaz que expulsou os demônios, né? Aquele rapaz que fez vários milagres, ele está aqui, o Filho de Deus, ele está aqui. Então você observa então que é uma multidão que sempre estava perto de Jesus. Já explicamos isso em algumas lições, né? Provavelmente essa multidão estava lá porque queria algum milagre, porque alguns simpatizavam com certeza pela mensagem de Jesus, pela mensagem do reino. Mas o importante nós notarmos é que sempre tinha uma multidão próximo de Jesus. E provavelmente naquela casa cabia em torno assim, umas 50 pessoas, vamos dizer assim, de forma exprimida, né? Você tira pela sua casa, né? Faz uma base pela sua casa, uma casa normal, uma casa pequena, né? E aí, então, provavelmente umas 50 pessoas dentro da casa, mais uma grande multidão em volta de Cristo. E aí, nós vamos agora para o terceiro subtópico. Portanto, o fato de o Senhor estar em casa certamente significava uma pausa necessária para um descanso. Eu tenho que falar sobre isso aqui. Portanto, o fato de o Senhor estar em casa certamente significava uma pausa necessária para um descanso. Mas isso não foi possível, pois quando souberam, logo se juntaram então tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Olha só, Jesus, provavelmente, após uma viagem missionária, e assim que todo pregador faz, né? Todo pregador, quando prega, depois que ele termina de pregar, quando ele vai para sua casa, ele quer deitar, ele quer relaxar com sua esposa, ele quer relaxar com seus filhos, ele quer descansar, né? Ele quer tirar um momento ali de relaxamento. Provavelmente esse seria a ideia de Cristo, né? De voltar para casa, né? Relaxar um pouco em Cafarnaum. Só que você observa que Jesus, ele não foi, vamos dizer assim, ignorante ou arrogante com as pessoas que queriam estar, né, perto dele. Sabe por quê? Porque a intenção de Jesus era anunciar a palavra. A intenção de Jesus sempre foi de falar do reino de Deus, né? Mesmo Jesus cansado, mesmo ele fadigado, ele não se recusou em atender a multidão. E aí nós vamos observar aqui nesse terceiro slide, nesse terceiro anúncio, terceiro subtópico aqui, que longe de irritar-se ou de fugir, o mestre fez então o que lhe competia, anunciava-lhes a palavra. Jesus sempre deixava de fazer outras coisas necessárias da vida para cumprir então a sua missão, pois tinha consciência de que o tempo de seu ministério terreno seria breve. E aí o que foi que Jesus pregou? Jesus prega para as pessoas: arrependem-se, né? Volta-se para o reino do Senhor. Dá atenção, acreditar essa mensagem. Essa era a mensagem que Jesus pregava, né? Eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus. Foi isso que Jesus pregou para aquelas pessoas. Então, quando de repente, né? Olha só o que acontece. No meio daquela multidão, o que acontece? Vem 4 rapazes carregando um paralítico, tentando entrar, né? No meio daquela casa. E aquela multidão não deixava aqueles rapazes entrar com aquele paralítico. E aí vem o segundo tópico, uma grande demonstração de fé. E o valor de uma amizade é o primeiro subtópico. Vai dizer assim: o versículo 45 do capítulo 1 de Marcos informa que após curar um leproso, Jesus já não podia então entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em outros lugares, no lugar deserto, né? Em todas as partes, os judeus, as pessoas iam ter com Jesus. Jesus então demorou 2 dias para entrar em Cafarnaum, provavelmente para despistar a multidão, falei lá atrás, né? Para que pudesse então estar em casa, né? E lá a multidão soube que Jesus estava em casa. Tá. Sabendo então que o Senhor estava em casa, 4 amigos resolveram então conduzir em uma maca, né? Um companheiro
paralítico. Aquele homem tinha 4 amigos, e como diz Provérbios, homem que tenha muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Irmãos, veja que essa casa, né, como eu falei lá atrás, não era a casa de Jesus, né? Mas por quê? Porque a casa de Jesus era em Jerusalém, né? E essa casa aqui estava situada onde? Em Cafarnaum. Então, provavelmente essa casa foi a mesma casa que Jesus fez aquele milagre da sogra de Pedro. Então, alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa casa era a casa de Pedro. Amém? Mas a atitude ousada, né, que nós vamos relatar aqui na frente aqui, olha só, era que ao chegar à casa, por causa da multidão, os 4 amigos foram impedidos de aproximar-se então de Jesus. E aí Marcos diz que eles descobriram o telhado da casa onde o Senhor estava exatamente naquele lugar. E as casas simples daquela época possuíam então uma escada lateral que permitia então uma facilidade e dar acesso então ao telhado. Essa imagem aqui, ela mostra muito bem como é que era a casa, né, naquela época. Na lição que nós temos, não mostra nenhuma imagem, assim, não é que não mostra nenhuma imagem, mas assim, não vai ter como você explicar mais ou menos como é que funcionava, né? Talvez até tenha, né? Mas a facilidade do slide é essa, é que no slide você consegue dinamizar a sua aula e mostrar com imagem, porque uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras para o seu aluno, né? Então a cobertura era basicamente feita de quê? De madeira, com uma camada de areia e basalto, que servia então como material impermeabilizante. Olha só que palavra complicada. Mas, irmão, nós temos que observar uma coisa, né? Veja que mesmo sendo impedido pela multidão, aqueles amigos do paralítico, né? No caso, aqueles 4 homens, eles não desistem de levar o paralítico até Jesus. E graças a Deus que tinha aquela escada. Agora você imagina uma coisa, como é que esses paralíticos vão subir numa escada, né? E ainda levando, né, um paralítico, né, até o telhado. Agora imagina aí, se subir numa casa, né? Você subir numa casa pela uma escada já dá trabalho. Imagina agora aí carregando um paralítico numa maca. Imagina essa situação aí. Mas aí acontece o terceiro subtópico, né, do segundo tópico, que é uma fé quase palpável. Para alguém que estava pregando, tal movimentação certamente interrompeu o ato. Jesus não se mostrou incomodado. Antes diz o texto, vendo-lhes a fé, versículo 5, né? O que está dizendo no versículo 5? Vendo-se a fé, olha só, Jesus vendo-se a fé dele, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. A ousadia da atitude daqueles homens revelou então uma fé quase palpável. Foi essa atitude que Jesus levou, né, ou melhor dizendo, foi essa atitude então que levou Jesus a realizar aquele milagre. Agora imagina aí, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, né? 4 rapazes, amém? É assim, provavelmente, né, quando eles estavam no telhado mexendo, esses 4 rapazes tentando tirar ali, cavar um buraco, não sei, alguma coisa, provavelmente estava caindo poeira, né, no meio daquela sala. Provavelmente estava caindo galhos e eles tinham que ir de forma ligeira. Eu fico imaginando assim, será que as pessoas não estavam observando que esses rapazes estavam fazendo bagunça em cima daquele telhado e talvez alguém não tentou impedir? Como é que foi, será? Tenta imaginar, tenta levar isso para sua sala de aula. Como é que foi essa ação, né, dos 4 rapazes cavando o telhado? Porque o telhado não era como se fosse hoje, você pegar a telha e tira, não. O telhado daquela época não era como se fosse assim, em outras palavras, é como se botasse vários galhos, né, e colocasse uma camada de barro por cima, amém? Então quando você começa a tirar esses barros, é como se galho estivesse caindo no chão, né, poeira estivesse caindo sobre a cabeça de Jesus. Mas, né, nós observamos que a insistência desses amigos vai demonstrar uma fé pura, vai demonstrar uma fé tão poderosa, né, que Jesus então vai decidir então curar, né, o seu amigo. Por quê? Porque eles acreditavam, né, que Jesus podia curar. Assim como o paralítico, assim como os amigos acreditavam que Jesus podia suprir a necessidade deles, o paralítico provavelmente também ele tinha isso em sua mente, ele acreditava, porque senão ele não ia deixar passar por esse constrangimento, ou passar por essa situação, amém? E aí nós vamos para o último tópico, né, que é o terceiro, então, com o tema, uma restauração completa, o questionamento dos doutores da lei, e aqui o bicho vai pegar. Após ser interrompido, então, pelos 4 amigos, resignados que baixaram o homem diante de Jesus, o mestre,
né, vendo-lhes então a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, meu filho. O Senhor tratou primeiramente, desculpa, perdão, que eu mordi a língua. Desculpa, irmão, tô falando ligeiro, né? O Senhor então tratou primeiramente da questão que aflige a todos, trazendo então restauração espiritual ao paralítico. Os escribas, estando ali assentados, começaram então a questionar, argumentando em pensamento: porque diz este, assim blasfemais, quem pode perdoar pecados, né? Se não Deus. Olha só. O mestre, entretanto, porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações. Arrazoai essas coisas em vossos corações. Irmãos, é notório observar que Jesus, vendo a fé daqueles homens, vai dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, né? Mas, olha só, todo mundo imaginava, né, que Cristo, imagina agora, nesse momento, todo mundo que estava naquele local imaginava que Cristo iria perdoar os pecados, iria curar aquele paralítico. Era isso que Jesus fazia no seu dia a dia, quando as pessoas enfermas chegavam até Jesus. Mas você veja, né, mas você observa que Jesus sabia que a necessidade, que no caso a minha necessidade, a tua necessidade, a necessidade daquele homem não estava em curar, no caso aqui, a vida dele, a sua perna, não, mas estava em perdoar os seus pecados, né? E veja, né, que para Jesus, né, pior do que ficar sem andar, como eu falei, é não obter a vida eterna. Essa eu acho que é uma das maiores lições que nós temos que aprender nesse milagre, né? Em vez de nós ficarmos nos preocupando com os nossos problemas, com as nossas angústias aqui terrenas, né? Como é que eu vou resolver aquela situação amanhã? Nós temos que nos preocupar com as coisas celestiais, com as coisas eternas, com aquilo que não vai passar, com aquilo que não é passageiro. Amém? E Lucas, ele vai relatar que assim como os doutores, né, que estavam ali, os fariseus e escribas também estavam. Por quê? Porque os fariseus e escribas acompanhavam Jesus por toda a parte, por todo momento. Então, provavelmente, né, ali no momento ali, um olhando para a cara do outro, meio que pensando assim: rapaz, esse rapaz está ficando doido, moço. Além dele operar vários milagres, né, agora ele está dizendo, né, que os pecados daquelas pessoas estão perdoados. Ele tá blasfemando. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar pecados. Esse cara tá ficando maluco. Eu imagino aqui, apesar do vídeo do canal BD em Foco, eu imagino aqueles doutores com aqueles fariseus e escribas pensando. E aí Jesus então vai encurralar eles, né? E aí nós temos que destacar uma coisa também, né? Que somente Deus realmente que poderia perdoar pecados, né? Você vai observar que a lei de Moisés, né? A lei no Antigo Testamento, né? Dizia isso, né? Lembra lá em Êxodo, se não me falha a memória, né? Foi isso, em Êxodo, aonde Deus, né, quando aparece para Moisés, ele vai falar para Moisés: Moisés, eu sou o Deus que perdoa pecados, Moisés, né? Também tem a passagem de Isaías, se não me falha a memória, foi para Isaías, amém? Quando Deus fala para Isaías: Isaías, sou eu que perdoo pecados, Isaías, né? Sou eu que perdoo o pecado da minha nação. Não são esses outros deuses aí, Isaías, mas é eu, né? Aí agora aparece um humano dizendo que perdoa pecados. Ou seja, dá pra você parar pra pensar um pouquinho do problema que Jesus estava entrando, né? Da confusão que Jesus estava arrumando. Imagina aí, os judeus cresceram ouvindo isso, que aquele que falava que perdoava pecados, ele tinha uma punição. E sabe qual era a punição? Era ser apedrejado até a morte. Imagina aí, então, essa confusão que Jesus arrumou, né? E aí nós vamos para o segundo subtópico, que vai falar sobre as inscrições, né? E o milagre em si, né? Que é para encerrarmos a lição. Como Jesus sabia, então, que os escribas estavam pensando? Olha que pergunta interessante. Qual é mais fácil? Dizer, então, ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Jesus perguntando para os fariseus, né? É preciso notar que o mestre não pergunta sobre o que é mais difícil. Por quê? Porque para Jesus não tem nada difícil, meu amigo, e sim é o que é mais fácil, denotando então que não há nada que lhe seja impossível. Por quê? Porque ele é Deus. Dizer então que os pecados de alguém estão perdoados é algo subjetivo. O que é subjetivo, Tiago? É algo abstrato, é algo que separa daquilo considerado concreto, é um pensamento subjetivo. Já que eu vou fazer um comentário sobre isso, mas ordenar a alguém, né, paralítico, que se levante, toma
maca e ande é algo completamente objetivo e verificável. Para encerrarmos o slide, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Os que antes não queriam abrir espaço para os seus amigos que trouxeram, agora tiveram que abrir de qualquer maneira para que ele pudesse sair. Irmãos, esse último subtópico eu quero fazer um comentário aqui, vai ficar um pouco extenso, mas eu quero fazer esse comentário. Foi a partir desse conflito aqui que Jesus teve com os fariseus, que Jesus teve com os escribas, né? Que foi dado início como se fosse a caçada a Jesus. Foi a partir daí então, né, que as coisas começaram a se agravar entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os doutores da lei, né? Então foi a partir daí que começou aquela confusão imensa, até chegar em Jerusalém, lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, né, quando Jesus foi pendurado. Mas agora imagina aí o susto, né? Imagina Jesus falando para aquele paralítico, ei, perdoados estão os teus pecados. E aí rapidamente Jesus olha para a cara dos fariseus, dos escribas, e os fariseus e os escribas, um olhando para a cara do outro, né? E aí você imagina Jesus falando para ele, ei, é mais fácil, por que vocês estão pensando nessas coisas em seus corações? E aí você imagina, como é que os fariseus perguntando, rapaz, como é que Jesus falou isso? Como é que ele soube disso? Tu falou para alguém, tu não falou, como é que ele soube disso? Né? Imagina aí, tem isso em sua mente, né? Jesus já tinha então dado tanta prova que ele era o Filho de Deus. Jesus já havia feito tantos milagres, né? Jesus já tinha curado o paralítico, já tinha expulsado demônio, já tinha curado a sogra de Pedro, né? E outros milagres. E os fariseus ainda duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas nós temos que observar, né, que o dilema que Jesus propôs, e afinal é um dilema muito interessante. Olha só, é mais fácil o quê? É mais fácil dizer ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele, levanta-te e anda? Hein? Qual é mais fácil? Sem sombra de dúvida, apesar do vídeo do canal BD em Foco, sem sombra de dúvida, teoricamente, claro que é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque quando eu falo para a pessoa que perdoados estão os teus pecados, somente Deus e a pessoa vai saber se realmente está perdoado os teus pecados. Amém? Agora, quando eu falo, né, levanta-te e anda, tem que ter a prova. Né? A pessoa tem que levantar e andar. Então por isso que Jesus estava falando para os fariseus, qual é mais fácil, meu amigo, dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ou dizer para ele, perdoados estão os teus pecados? Então, depois de Jesus propor esse dilema, olha só, depois de Jesus propor esse dilema, isso maravilhoso, né, Jesus então vai dizer para o paralítico, ei, levanta-te e anda. Por quê? Porque aí vai surgir então a expressão do versículo, deixa eu lembrar, do versículo 10, do versículo 11. A ti te digo, levanta-te, do versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico. E aí vai surgir essa expressão, o Filho do Homem. E aonde, Tiago, está registrado, além de Marcos, né? O Filho do Homem também está registrado isso no Antigo Testamento? Está, né? Quem de vocês nunca observou? Talvez você, professor do canal BD em Foco, não observou isso no Antigo Testamento, mas tem aquela passagem lá de Daniel, me fugiu aqui, qual capítulo, não sei se é o capítulo de número 5, me fugiu aqui, mas tem uma passagem do livro de Daniel, onde Daniel ele tem a visão, né? Quando ele tem a visão de quê? De que Deus sentado no trono, né? Lá, aí de repente vem uma nuvem, né? Vi uma nuvem e no meio dessa nuvem, né, tem uma figura humana. E aí o que acontece? Essa figura humana, ela vai de encontro com Deus. E aí é quando Deus entrega todo o poder sobre este mundo, todo o poder sobre a humanidade para aquele homem, né? No caso aqui, para Jesus, vamos dizer assim, logo, né? Por isso então que vai surgir essa expressão, Filho do Homem. E aí é quando Jesus diz, então, para os fariseus, né? Para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, né? E que tenho poder para perdoar pecados, né? Diz ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, então levanta-te e anda. Foi aí que surgiu então essa expressão, amém? Talvez você do canal BD em Foco, você professor, possa ter um pouco mais de tempo, né, para fazer essa pesquisa. Leve então para a sua classe de aula, leve o texto, faça essa pesquisa aí. Como foi que surgiu a expressão do Filho do Homem como profeta, né, no caso aqui, Daniel, amém? Então, para encerrarmos essa lição, nós temos a conclusão que vai nos dizer assim: a grande mensagem dessa lição
é que Deus vê a nossa fé através de nossas atitudes e não simplesmente das nossas palavras e crenças. Outra mensagem é que muito mais importante do que se ter amigos, devemos ser amigos ao ponto de fazer coisas que talvez até fuja daquilo que religiosamente falando é convencional a protocolar, né? Eu vou colocar aqui um ponto de vista ainda mais profundo, né? Marcos, ele vai mostrar a divindade de Jesus, e sem sombra de dúvida, né? E vai mostrar que Cristo, né, conhece os corações. Vai mostrar que Cristo, ele perdoa pecados. Vai mostrar, né, também que Jesus, ele era humano. Quando ele fala que ele era o filho do homem e que ele tinha poder, para que ele soubesse que eu tenho poder, que eu sou o filho do homem. Então, levanta-te, toma o teu leite, vai para tua casa, vai-te embora, né? E uma aplicação prática, né, que eu trago para essa lição que você leva para sua classe de aula é que a coisa mais importante, entenda isso, professor do Canal EBD em Foco, o aluno, a coisa mais importante que nós temos em nossa vida, né, não é a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades, né, não é a solução dos nossos problemas, né, não vai ser a solução das nossas dificuldades, né, não é isso, não, mas a nossa maior necessidade, prezado ouvinte do Canal EBD em Foco, entenda isso, né? É o perdão dos nossos pecados, né? Devemos sempre focar naquilo que é eterno. Devemos sempre priorizar aquilo que é eterno. Talvez essa seja a maior lição a maior aplicação dessa lição. Então, fique com Deus. Obrigado. Se você puder, curte, compartilhe, visite o nosso site, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. E obrigado, porque essa foi mais uma aula do Canal EBD em Foco.